Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Eu fico tão maravilhado de ver a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo aqui está escrevendo a carta para os Efésios, e ele começa esse texto que nós lemos, falando do estado original dessas pessoas, de cada um de nós. Ele diz o seguinte: Jesus, ou Deus, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a primeira coisa que a gente precisa se lembrar, quando a gente se aproxima do Senhor, é que nosso relacionamento com Deus, a nossa salvação, não tem a ver, em primeira instância, a sermos levados para o céu. Talvez você pense isso, talvez isso seja uma coisa que esteja tão incutida na nossa mente, né, que a gente acha que o Senhor nos salvou simplesmente para nos levar para o céu. Sim, o Senhor quer estar conosco, Ele quer que a gente seja livre do pecado. Mas a gente precisa lembrar que Jesus não é simplesmente alguém que vai dar bons conselhos para a gente, que vai dar aquela sensação gostosa, aquele ânimo, aquele que vai trazer uma palavra de encorajamento simplesmente. Jesus é o Senhor e Ele é o Salvador da nossa vida. Se a gente não se lembrar que nós estávamos completamente perdidos e separados do Senhor, a gente não vai entender a grandeza do poder de Deus, não vai entender a grandeza do sacrifício de Jesus por nós, e a bênção que é o fato dele ter morrido por nós. Então Paulo começa dizendo o seguinte: olha, Deus deu vida a vocês, quando vocês ainda estavam perdidos nos seus delitos, nos seus pecados. A gente estava completamente separado, imundo, sujo, feio, maltrapilho, assim como Jesus falou que o pai daquele filho pródigo recebeu o seu filho, todo sujo, pedido, rasgado, maltrapilho. É assim que Deus veio nos resgatar. E Ele diz que nós andávamos de um jeito e que nós somos transformados desse jeito. E eu quero mostrar para você, no versículo 12, ele diz assim: nos quais esses pecados vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo mostra que existiam 3 tipos de cadeias, 3 tipos de influências que nos separavam do Senhor, que faziam com que a gente andasse do jeito errado, segundo a inclinação do nosso coração, segundo a inclinação da nossa carne, que são o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar e o espírito que em nós atua. E eu quero destrinchar essas 3 cadeias e mostrar como que Deus nos livrou, e para cada uma dessas cadeias, Deus trouxe uma libertação especial, e como Ele tratou com essas coisas que nos separavam dEle. Primeiro, que Ele fala do curso deste mundo, e curso deste mundo talvez não seja uma palavra fácil da gente entender, mas essa palavra é a mesma usada lá em Romanos capítulo 12, quando diz assim, 12 verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século. A palavra que ele usa para curso é a mesma que ele usa para século. O que é o século? É o momento em que a gente vive. É o sistema de valores que o mundo impõe sobre nós. É a maneira como a cultura se relaciona com as coisas. É o conjunto de práticas predominante no mundo.
Então, quando ele está falando assim, o curso desse mundo é a maneira como a gente vive. E isso tem sido algo que tem nos afastado do Senhor. Nós precisamos, como diz lá em Romanos capítulo 2, sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente não seja conformado com as coisas do mundo. Deus já preparou uma maneira da gente se livrar da maneira como o mundo pensa, da maneira como o mundo age. E quantas vezes a gente se pega pensando exatamente como o mundo pensa? Pensando que, o casamento não é uma coisa assim tão definitiva, vai. Às vezes dá errado. Você pode casar com quem você quiser, né? O importante é a gente amar, o amor é importante. E esse tipo de pensamento começa a entrar na cabeça da gente e a gente começa a achar normal. Por exemplo, a gente começa a achar normal as injustiças. A gente pensa assim, mas injustiça tem para todos os lados, sempre houve injustiça. Mas nós fomos chamados a lutar contra. Quando a gente vê alguém passando fome, alguém sendo injustiçado, quando a gente vê os governos tomando posse de coisas que não lhes pertencem, a gente deveria se indignar como povo de Deus. Não se rebelar, mas se indignar e clamar do Senhor uma transformação. Então, a gente precisa parar de pensar como o mundo pensa. E o Senhor preparou uma maneira da gente se livrar disso. Porque esse tipo de cadeia nos impede de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. O apóstolo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sujeitos à maneira como o mundo pensa. E nós precisamos nos levantar e tomar posse daquilo que o Senhor Jesus fez em nosso favor, para nos livrarmos dessas cadeias. Paulo usa então a mesma palavra para dizer o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pare de pensar como o mundo, não permita que o mundo molde ou modele o seu pensamento. Não permita que as coisas desse mundo levem você a agir do jeito que ele age. Isso é uma das coisas que nós precisamos deixar que nos influenciem, não permitir mais que nos influenciem. Nós precisamos lembrar que a nossa mente é transformada, que a maneira como nós vivemos, os nossos valores, são os valores do reino de Deus. E isso a gente só consegue introjetar em nós se nós gastarmos tempo meditando na palavra do Senhor, entendendo, buscando de Deus o que Ele deseja para o reino. Quando Jesus falou lá no Monte das Bem-aventuranças, no sermão do Monte das Bem-aventuranças, a respeito dos conceitos e dos valores do reino de Deus, que Ele queria que fosse implementado na terra, eram valores completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado. Onde já se viu você amar o seu inimigo? Faz sentido isso? Você chorar com os que choram? Você se preocupar com aqueles que passam necessidade? Não é o normal das pessoas. Mas o Senhor colocou para nós um novo jeito de viver a vida, em que vai contra o jeito do mundo agir. E nós precisamos lembrar e entender que muitas vezes, quando a gente anda dessa maneira, nós estamos nos afastando do Senhor. E nós precisamos lembrar de buscar o Senhor, para que Ele nos transforme, e assim nós sejamos libertos dessa influência maligna, do curso desse mundo, do pensamento desse século, dessa era que tem transformado a maneira das pessoas pensarem. As prioridades desse mundo não são as nossas prioridades, e não devem ser as nossas prioridades. As nossas prioridades precisam ser as prioridades do reino de Deus. Além disso, ele fala também sobre o príncipe da potestade do ar, que é uma das influências que nos mantinha cativos nos nossos delitos e pecados. Mas a gente precisa entender, na palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra principados e potestades. Não é contra as pessoas, contra carne e sangue, mas é contra esses principados e potestades. E o Senhor nos dá armas e a autoridade espiritual para nos levantarmos e nos livrarmos de toda a cadeia de autoridade que não seja o nosso Senhor. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando ele diz lá no verso 2 que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, é a mesma palavra que ele usa para falar sobre império. Império e potestades é a mesma palavra.
Então, o Senhor Jesus nos libertou e nos tirou do império das trevas. Nós não estamos mais debaixo dessa autoridade espiritual que comanda todo mundo. A gente vai ver daqui a pouco que somos filhos da desobediência, e a gente vai entender o que é isso. Quem são esses filhos da desobediência? Mas nós então não estamos mais debaixo desse príncipe das trevas, desse principado, dessa autoridade. Nós fomos libertos, ele nos libertou dessa cadeia de autoridade. Não estamos mais debaixo dessa autoridade, mas nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos debaixo do reino do Senhor, da autoridade do Senhor, e por isso nós podemos viver uma vida diferente. Por último, ele diz que também, além da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe um espírito, existe uma maneira de pensar, existe uma influência maligna que está sobre o mundo todo. Mas nós fomos libertos disso. Hoje nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. No momento em que o Senhor derramou a sua graça sobre nós, Ele nos tirou dessa cadeia de autoridade. Ele nos tirou da maneira de viver desse mundo e nos tirou da influência do mundo, do espírito desse mundo. E nos colocou debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 12 a 14, diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não somos mais influenciados pelo espírito do mundo, pelo contrário, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Esse selo garante que nós pertencemos a Ele. Esse selo, que não pode ser quebrado, garante que nós seremos levados para o Senhor. Esse é é o penhor, é aquilo que nos garante, que garante que nós pertencemos ao Senhor. Versículo 14, o qual, esse Espírito da promessa, é o penhor da nossa herança, aquilo que nós temos reservados no céu, em Deus, está selado e garantido pelo Espírito Santo, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Então, nesse texto, Paulo está falando o seguinte: olha, vocês estavam debaixo de uma influência desse mundo, da maneira como esse mundo vive, vocês estavam debaixo de um poder, de uma autoridade, estavam debaixo da influência de um pensamento, mas nada disso tem mais poder sobre vocês, porque Deus os resgatou, porque o Senhor os livrou desse tipo de influência. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos tirou dessas influências e nos levou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 4 de Efésios capítulo 2, que nós lemos, o versículo começa com uma frase que eu amo. Diz assim: mas Deus. Pode repetir comigo? Diga: mas Deus. Isso aqui quer dizer o seguinte: apesar de tudo, contrário a tudo que você esperava, Deus agiu de uma forma poderosa. Deus não está limitado às condições deste mundo. Deus faz coisas que vão contrário à normalidade, por causa do seu poder, por causa da sua graça, da sua misericórdia. Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus algum momento em que essa frase "mais Deus" acontece? E quão poderoso é isso? Lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim: quando José foi para o Egito e finalmente ele se encontra com seus irmãos, os seus irmãos estão com medo da retaliação que José pudesse fazer contra ele. Mas ele diz assim: vós, na verdade, José falando para os seus irmãos, intentastes mal contra mim, mas, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Vocês estavam tentando me prejudicar, mas Deus se levantou e fez algo completamente inesperado. Onde não havia esperança, Deus trouxe esperança.
Quando não havia salvação, Deus trouxe salvação. E isso que nós precisamos nos lembrar, gente. Que Deus é um Deus que faz além daquilo que nós podemos imaginar. Quando tudo diz que não tem mais jeito, Deus se levanta e fala: mas eu vou fazer diferente. Deus é poderoso para transformar todas as coisas em bênção em nosso favor, por causa da sua grande misericórdia e do seu grande amor. No Salmo 73, verso 26, diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança. O meu coração pode fraquejar, a minha carne pode fraquejar, mas Deus é a minha fortaleza, é a minha força e esperança para sempre. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por alguém bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebe? Quando tudo diz, aponta para uma direção, Deus vai e faz completamente diferente, por causa da sua graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em grande amor para nos transformar. Ele nos amou, Ele veio em nossa direção. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele veio até nós. E por causa da sua graça e misericórdia, nos salvou, nos tirou da morte. E eu acho tremendo, porque no verso 4 e 5, ele diz assim: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Eu vejo aqui que Deus fez, através de Jesus, 3 coisas. Primeira, Ele nos deu vida. Ele falou que a gente estava morto, e como estávamos mortos, nós não podíamos sequer receber a bondade de Deus. Mas primeiro Ele nos dá vida, para que nós possamos, então, nos voltar para o Senhor. Ele faz isso. A vida que nós temos foi dada juntamente com Cristo. Isso significa que sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Deus, no seu grande amor, nos colocou junto com Jesus, e junto com a vida que Ele deu para Jesus, Ele deu vida para nós também. Em segundo lugar, diz que Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. E ressuscitou aqui, não é simplesmente voltar à vida, mas é também se levantar. Deus nos levantou, nos colocou numa posição de sermos recebidos em glória pelo Senhor, de autoridade, juntamente com Jesus. Você tem ideia do que é isso? Ser ressuscitado junto com Cristo? O privilégio que nós temos de sermos sido chamados para nos levantarmos junto com Jesus. Deus nos deu vida e nos levantou, nos ressuscitou juntamente com Ele. Mas não é só isso. A palavra de Deus diz aqui que Ele também nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Aí a nossa cabeça pira. A minha cabeça pirou quando fiquei pensando nisso. E eu quero que você tenha o mesmo tipo de impressão comigo. Porque o apóstolo Paulo fala o que é esse lugar em que Jesus está assentado. Se você abrir lá em Efésios capítulo 1, versos 20 a 22, diz assim: Deus, através do seu poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Estar sentado à direita de alguém significa o lugar de máxima autoridade. Imagina Deus como o Rei Todo-Poderoso. Ele colocou Jesus no seu lado direito, lugar da sua autoridade, do seu poder. Versículo 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, verso 22, todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja. Você percebe que não tem nada que não esteja debaixo da autoridade de Jesus? Olha, Ele colocou acima de todo principado e potestade, e poder e domínio. O seu nome está acima de todo nome que possa ser falado, não só agora, mas por toda a eternidade. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Não tem nada sobre o que Jesus não tem autoridade e poder.
Não tem nada que Jesus não tenha vencido. Não tem nada difícil demais para que o Senhor Jesus possa lhe dar. O Senhor está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Jesus sustenta o universo pela sua palavra. E Deus nos deu o privilégio de estarmos assentados com Jesus. Nós estamos nesse lugar com Jesus. Você tem ideia do que é isso? Talvez a gente esteja vivendo cabisbaixo, triste, desanimado, sem esperança, porque a gente se esquece do lugar onde nós estamos. E aqui eu não estou trazendo para você uma mensagem ufanista de que eu posso tudo, agora eu sou o bom de boca, que não é nada disso. Mas nós não podemos nos esquecer da posição em que Jesus está colocado e nós estamos com Ele. A autoridade não é nossa, mas nós temos autoridade porque estamos assentados com Ele. Nesse lugar de autoridade, o Senhor nos deu vida, nos ressuscitou e nos colocou num lugar de autoridade, fruto da sua grande misericórdia, porque nós estávamos perdidos, separados dele, e do seu grande amor com que nos amou. Deus não simplesmente nos deu vida e largou a gente por aí, agora vive a sua vida. Não, Ele nos amou para que nós pudéssemos estar com Jesus, assentados num lugar de autoridade. Lembra que eu te falei que Deus não te salvou simplesmente para você ir para o céu e viver uma vida do bom? Ele nos deu propósitos para estarmos aqui. Ele nos deu tarefas, objetivos, de vivermos uma vida que glorifique o seu nome, que mostre para as pessoas a glória de Deus. Lembra que na semana passada eu falei que a glória de Deus é a resposta para as nossas crises? Quando nós estamos num momento de crise, de decisão, de aperto, a gente deve buscar a glória do Senhor e olhar para Ele, para que o seu caráter seja revelado em nós, a gente possa ver como Deus responde a todas as coisas, ver a sua bondade, a sua justiça, o seu poder. Mas o texto aqui está dizendo que nós fomos levantados, salvos, remidos, comprados, para manifestar a glória de Deus. O texto diz que Deus preparou desde a antiguidade, desde a fundação do mundo, as boas obras para que nós andássemos nelas, e assim manifestássemos a glória de Deus. Nós devemos olhar para a glória de Deus e clamar para que a glória de Deus se manifeste, porque isso vai trazer resposta para as nossas crises, para as nossas dificuldades. Mas ao mesmo tempo, nós somos a manifestação da glória de Deus para as pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer o seguinte: existe esperança. Olha Deus se manifestando na vida dessa pessoa. Olha o que Deus está fazendo na vida da Luciana. Olha os livramentos que Ele está trazendo para a vida da Cris. Olha a maneira como Ele tem falado com o Rafael. Como Deus tem abençoado a vida do Alex. E as pessoas vão olhar para a gente, vão falar assim: Deus se manifesta. Deus é um Deus de glória. A glória de Deus vai nos alcançar. E vai transformar a nossa vida. O Senhor, na sua grande bondade, vai contra tudo o que se esperava que acontecesse. Ora, se nós estamos separados de Deus, nos nossos delitos e pecados, qual que era o normal? Sermos condenados à morte, a condenação do pecado. Mas Deus se levanta e fala: não, negativo. Por causa da minha justiça e da minha misericórdia e do meu amor, eu vou alcançar essas pessoas e vou salvá-las pela graça. Eu vou fazer algo que vai transformar a vida dessas pessoas. E aí a gente vê a ação maravilhosa e amorosa da parte de Deus. Ele nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus, de novo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não mandou Jesus para morrer pelos bonzinhos. Isso é um outro tipo de pensamento que está incrustado na mente das pessoas. E são os bonzinhos que vão para o céu. E são os bonzinhos que vão conseguir o favor de Deus. E o texto aqui diz que Deus mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, quando nós éramos pecadores, não tinha nada de bom em nós.
Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Então, a manifestação amorosa de Deus, cuidadosa de Deus, diz que Ele, sendo um Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, é que Ele trouxe salvação para nós. Versículo 5 diz: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. No versículo 7, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros para todo mundo a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus usa de bondade para conosco. Deus se manifesta com bondade. Deus é bom. Deus nos resgatou da morte. Pela graça do Senhor é que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, para que ninguém dependa dos seus próprios esforços, porque nós estaríamos aquém dos esforços necessários para sermos salvos. Mas isso vem de Deus, da graça de Deus. É dom do Senhor, não de obras, para que ninguém se glorie. E agora, para terminar, eu queria te mostrar que o Senhor teve tanto cuidado em nos fazer, em executar todo esse plano. E a gente vê isso no versículo 10. Olha que cuidado que o Senhor tem para conosco. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Somos feitura dele. A palavra feitura é poema. O que lembra isso para você? Poema. 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 Por que ele usou essa palavra? Porque um poema é feito com cuidado, é feito com graça, com determinação. Deus, quando nos criou, colocou toda a sua criatividade, colocou todo o seu cuidado, colocou em nós o trabalho. Ele se dedicou a nos fazer. Ele não fez a gente simplesmente de qualquer jeito. Ele se dedicou, ele fez alguma coisa que foi além. Ele gastou tempo, ele pensou a respeito da gente. Nós somos criatura dele, feitos com cuidado, com dedicação. E ele nos preparou para boas obras. Então, a nossa salvação não para simplesmente em eu não ir para o inferno ou ir para o céu. Ele nos chamou e nos deu vida, e nos ressuscitou, e nos colocou num lugar de poder e autoridade, para que a nossa vida fosse cheia de boas obras. Não para alcançar a salvação, porque não é pelas nossas boas obras que somos salvos, mas para manifestar a glória de Deus. Ele preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas, para que nós vivêssemos nelas. Ao contrário de vivermos segundo esse mundo, segundo a influência desse mundo, Ele nos preparou, Ele preparou uma série de maneiras da gente viver, que trouxessem glória para Ele, que fosse diferente daquilo que o mundo vive. E sabe, eu falei para vocês que eu ia falar a respeito dos filhos da desobediência, e eu vou falar rapidinho. Aqui, a palavra filhos aparece 2 vezes. A primeira é quando ele fala sobre os filhos da desobediência, né? Em seguida, ele fala, no final do versículo 3, ele diz assim: e éramos por natureza filhos da ira. Embora em português a palavra filho seja a mesma nos 2 lugares, no grego são palavras diferentes. Quando ele fala em filhos da ira, ele está usando uma palavra que dá a entender uma criança pequenininha, recém-nascida, um bebê. Ou seja, é alguma coisa, como ele diz assim, por natureza, filhos da ira. Ou seja, quando nós nascemos, por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus. Embora nós não tivéssemos ainda compreensão, por causa do pecado que nos contaminou, nós estávamos separados do Senhor. Mas quando ele fala nos filhos, que atua nos filhos da desobediência, aqui filhos não é mais uma criancinha pequena, é um adulto já maduro, é uma pessoa madura.
Isso dá a entender, os estudiosos dizem o seguinte, que a desobediência desses filhos não é alguma coisa inerente, não é alguma coisa que acontece porque simplesmente ele nasceu desse jeito. Não, é porque eles decidiram andar nesses caminhos. E nós fomos assim, nós decidimos pecar, nós decidimos ir contra, nos rebelar contra o Senhor. Mas Deus, por causa da sua grande graça e misericórdia, do seu grande amor para conosco, nos livrou dessa cadeia e permitiu que nós pudéssemos ser levados para o reino do Filho do seu amor. Deixar a desobediência de lado e andar segundo as boas obras do Senhor para a nossa vida. Sabe, quando nós entendemos que o Senhor quer nos livrar dos nossos delitos e pecados e nos levar a um novo tipo de relacionamento com Ele, pela graça de Jesus que nos alcançou, que nos transforma. Apesar de tudo que nós fizemos contra o Senhor, Ele nos deu graça e misericórdia e transformação das nossas vidas. E preparou uma série de boas obras que tragam glória para o Senhor. Esse é o nosso chamado para a igreja de Jesus. Não viver simplesmente uma vida confortável, do tipo, estou salvo, vou para o céu e agora pode vir que está tudo certo. Não. O Senhor nos chama para boas obras, a vivermos uma vida que manifeste a sua glória, por onde quer que a gente vá. A agir diferente, a pensar diferente do mundo. A estarmos debaixo de uma outra autoridade, que não a autoridade desse mundo, mas a autoridade de Jesus, do reino do Filho do seu amor. Jesus é o príncipe da paz, é aquele que é o Senhor das nossas vidas. Não mais debaixo do espírito deste mundo, mas debaixo do Espírito Santo de Deus, que produz fruto em nossa vida, manifestado em boas obras que tragam glória para o nome do Senhor. Sabe, igreja, o Senhor tem algo mais para fazer em nós e através de nós. A salvação é um começo, é só o começo. Ele nos levantou e nos colocou num lugar de autoridade. E por causa disso, nós podemos vencer todo tipo de potestade que se levanta contra nós, contra a nossa vida e contra a nossa cidade, contra a nossa igreja, contra a nossa família, contra o nosso país. Nós precisamos nos levantar com a autoridade que o Senhor nos colocou. Como eu falei na semana passada, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ficar cabisbaixos, preocupados, porque a autoridade do Senhor Jesus está sobre nós. Nós estamos num lugar de autoridade. E podemos viver uma vida diferente simplesmente pelo fato de crermos que estamos nesse lugar. E que temos boas obras para realizar. Não se sinta acanhado, preocupado, com medo, incapaz. Talvez você fale assim, mas eu não tenho jeito para essas coisas, sou muito tímido, Não. O Senhor usa cada um de nós. Aliás, eu quero aproveitar e fazer propaganda de novo no nosso tempo de oração. Vocês vão cansar de me ouvir falando disso, porque tem sido tão poderoso, tão tremendo. O Senhor tem falado conosco de uma maneira tão tremenda, tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, tem nos renovado, tem manifestado o seu poder, tem trazido palavras para nós de encorajamento, tem tirado o nosso medo, a nossa preocupação, tem nos fortalecido. É isso que o Senhor quer fazer conosco e através de nós. De modo que as pessoas olhem para nós e falem assim, tem jeito, está tudo ruim, mas Deus vai fazer. O diagnóstico é de morte, mas Deus vai trazer cura. Está tudo perdido, mas Deus tem a última resposta. Eu não vejo para onde ir, mas Deus tem uma porta aberta. Eu não dependo das circunstâncias, eu dependo do Senhor. Ele, na sua graça, na sua grande misericórdia e no seu grande amor com que nos amou. Gente, isso é mais do que o suficiente para a gente ter uma vida plena. O Senhor nos amou. Você entende isso? Ele te amou. Ele te deu graça e salvação. Que não te custou nada, mas custou tudo para Ele. E esse espaço, essa posição está disponível para nós. Basta que a gente creia. É pela fé
que Ele vai nos dar vida, que Ele vai nos levantar e vai nos fazer assentar numa posição de autoridade. Para que a gente viva uma vida que produza obras, as quais Ele preparou de antemão, para que nós andássemos nela e assim glorificasse o nome de Jesus. Feche seus olhos. Ó Deus, como nós somos gratos ao Senhor. Como somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Quando nós estávamos completamente perdidos, separados do Senhor, o Senhor veio na nossa direção por causa do teu grande amor, da tua grande misericórdia. O Senhor derramou a tua graça sobre nós. Deu Jesus para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado pela salvação que temos mediante a fé, pelo dom maravilhoso do Senhor para nós. Obrigado porque não são pelas nossas obras, não é pelas nossas obras, mas é pela obra maravilhosa, completa, definitiva de Jesus, que não precisa de nenhum tipo de acréscimo. Simplesmente crermos naquilo que o Senhor fez por nós. Nós louvamos o teu nome, engrandecemos o Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver uma vida que não esteja mais debaixo, livre, Senhor, da influência deste mundo, livre da autoridade do mal e livre desse espírito que permeia todos os filhos da desobediência. Senhor, nós não somos mais desses. Nós somos daqueles que te obedecem, daqueles que amam a tua palavra, que amam, Senhor, o teu chamado para nós. Ó Senhor, visita o teu povo nessa manhã. Abençoa cada família, cada vida aqui. Que essas boas obras que o Senhor preparou sejam o desejo do nosso coração, andarmos nelas, fazermos aquilo que te agrada, mostrarmos a glória do Senhor por onde quer que a gente ande. Que as pessoas sejam impactadas pela presença do Senhor na nossa vida, Deus. E que assim todo medo, toda preocupação, toda tristeza e abatimento, toda ansiedade, toda enfermidade caiam por terra, Senhor, por causa da presença do Senhor Jesus em nós. E nós te daremos todo louvor, toda a honra. Não importam as circunstâncias, Deus. O Senhor é digno do nosso louvor. As circunstâncias não mudam quem o Senhor é, mas quem é o Senhor muda todas as circunstâncias. Nós cremos e queremos viver debaixo dessa verdade. E nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua graça que nos alcançou, pela salvação que temos em Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos e te agradecemos, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém.